Eu sou a Brenda Boaventura, do primeiro ano B, e eu vou falar um pouquinho sobre as substâncias orgânicas e inorgânicas e também sobre a importância da água. Então, iniciando com as substâncias orgânicas e inorgânicas, a principal diferença entre elas é que as substâncias orgânicas elas possuem carbono em sua constituição e substâncias inorgânicas não possuem. Então, substâncias orgânicas têm diversas funções pelo fato de terem diversas substâncias orgânicas, né? Tem muitas, mas aqui eu vou só especificar 3 delas, e iniciando com os carboidratos. Os carboidratos ele tem duas funções principais, que são função estrutural e também função de fonte de energia, né, que é a principal de todas, é a principal fonte de energia do corpo humano, os carboidratos, né? E nós podemos ver isso com a celulose, que é estrutural, função estrutural, né? E o sacarose é uma função já de fonte de energia, né? Um açúcar comum que pode ser encontrado em cana-de-açúcar, beterraba, frutas, por exemplo. Os lipídios. Os lipídios também têm outras funções, tem diversas funções, né? Algumas delas são, por exemplo, ele faz parte da membrana plasmática, né? Inclusive a membrana plasmática pode também ser chamada de bicamara de fosfolipídios. Ele também é responsável pela ele meio que protege os órgãos internos, e também a isolação térmica é uma das principais funções dos lipídios. Nós podemos encontrar os lipídios como óleos ou gordura. Os últimos são as proteínas. A principal função delas é estrutural, então ela está nas nossas unhas, nos nossos cabelos, entendeu? Então é por isso que ela é maior, e além dessa função estrutural, ela também tem uma função de defesa, por exemplo, com os anticorpos, né? E também uma função energética, né? Como, por exemplo, quando os carboidratos acabarem, não puderem mais se esgotarem, não puderem mais dar energia para o corpo, e aí vai para os lipídios, né? Depois que os lipídios se esgotarem, aí as proteínas são as últimas reservas de energia para o corpo. Tudo bem, agora sobre os sais minerais e a água, que são as substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas se diferenciam das orgânicas, como eu disse antes, por conta de não possuírem carbono em sua constituição, e os sais minerais também são diversos. A principal função dos sais minerais é que eles são substâncias plásticas para o corpo humano e reguladoras, entendeu? Eles são cerca de 5% do corpo humano é feito de sais minerais, e eu vou falar aqui dois, que são o cálcio e o ferro, né? São diversos, né? Eu falo sobre esses dois. O cálcio é a maior, né? O mais abundante no corpo humano, por ele ser responsável pelos ossos, na rigidez dos ossos dos dentes, e também pela coagulação sanguínea e contração muscular. A gente pode, tomando leite, né, que é muito rico em cálcio, a gente pode absorver, né, os nutrientes do cálcio e tal. E o ferro que ele tá na nossa hemoglobina, né, do sangue, que ele transporta oxigênio, né, dentro do sangue pro resto do corpo, né. A gente pode absorver ele comendo fígado e rim de boi, por exemplo. Esses órgãos, eles têm bastante ferro. A água também é uma substância inorgânica, e ela é a mais importante, de longe a mais importante do nosso corpo, é uma das mais abundantes também do corpo, depois dos gases, se eu não me engano. A água ela é a substância mais abundante dentro do corpo humano, então ela é tão importante assim, né? A água, por ser um solvente universal, e por ser esse solvente universal, ela é responsável pelo metabolismo do nosso corpo. A maior parte das reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, né, são feitas por conta da água, e é por isso que ela é tão necessária no nosso corpo. Sem o nosso metabolismo funcionando, sem a água, né, o nosso corpo não funciona. Então é necessário. Além disso, ela tem diversas outras funções, como por exemplo função termorreguladora, e também função por exemplo, de transporte de substâncias, e também como lubrificante, por exemplo, em nossos ossos aqui. Tem uma substância em nosso cotovelo que impede que os nossos ossos entrem em atrito, que vai machucá-los e tal. Então é por isso, a água tem diversas funções dentro do nosso corpo, e é por isso que nós temos que preservá-la. E preservando, nós podemos cuidar dela, né? Obviamente, as principais formas de preservação agora que nós podemos praticar, né, são basicamente aquelas simples. Por exemplo, desligar a torneira quando tu estiver escovando os dentes e tal, só ligar quando for enxaguar a boca, tomar banhos curtos, ter certeza que as torneiras e chuveiros e canos na sua casa não estejam vazando, porque você só estaria gastando água, assim, entendeu? Então, esses cuidados são muito bons, tanto para o seu bolso, né, por exemplo, conta de água, quanto para o meio ambiente.